Continuando então a nossa aula, meus queridos alunos do ADS, do primeiro de ADS, vamos para a parte mais emocionante, que é a parte de se iniciarmos os trabalhos com Visual G, tá bom? Então nós vamos interagir agora com o Visual G e vamos fazer alguns exercícios com ele. Então o que você precisa fazer? Você precisa ir lá na página, você precisa vir clicar no Visual G, abaixar esse software, tá? É um aplicativo. Com ele você vai conseguir, vai chegar nesse camarada. Aí aperta clique duplo, tá? E aí você põe um sim aqui, tá? E aqui você tem o Visual G, que é bem a cara do que nós temos visto já no nosso último material, tá bom? Aqui é a parte de interface, de programação, aqui é onde que nós vamos ter as variáveis, aqui é a visualização de alguns resultados, aqui tem alguns comandos que nós vamos aprendendo de pouco em pouco e também vou passar um rápido manualzinho para vocês, tá joia? Então, retomando o nosso exemplo, aqui nós temos a parte de declaração de variáveis já vista na aula anterior, aqui já está no contexto do Visual G, né, com var de variável, tá? Aqui também já estamos no contexto do Visual G, onde tem o var, eu tenho o início, mas é aqui que eu gostaria de focar esse período. Essa é a tela do Visual G, onde a gente tem o nome do algoritmo, o var é o lugar da declaração das variáveis, início e fim do algoritmo, onde tem as instruções a serem executadas. O que vem a ser esse comando explicação? Desculpem. Aqui tem a ver, é o link entre o algoritmo e as linguagens de programação. Tá? Esses comandos eles são comandos em português que vão estar mais próximos da linguagem de programação que nós usaremos, por exemplo, o Python. Tá? Então aqui nós temos já comandos de Portugal, tá? Pseudocódigo, né? Voltado para o português, mas que se assemelham mais, que fazem, vamos dizer, um link entre algoritmo e a linguagem de programação estruturada. No caso, nós usaremos o C, o Python, né? Tão esperado Python. Aqui, o primeiro comando que nós vamos aprender é o de escrever na tela, aparecer alguma coisa na tela. Então, quando a gente põe escreva e aqui aparece o var, aqui a gente vai fazer o quê? Vai exibir o valor da variável na tela. Leia é o que? Você vai ler o que a pessoa digitou no teclado e apertou Enter e vai salvar dentro dessa variável. Tá? É uma entrada de dados. Aqui a atribuição de valor. A variável var vai receber o valor que eu coloquei aqui. Nesse caso, é o numeral 10 decimal. E aqui é a nossa estrutura de decisão. Tá? Passando para o nosso software, nosso primeiro software, eu queria que a gente colocasse em prática isso aqui. Na verdade, aqui é um algoritmo, já está traduzido por Portugal, para nós trabalharmos com Visual G. Tá? Nós vamos copiar e colar no Visual G, mas eu queria fazer um desafio para vocês interagirem comigo e todos interagirem juntos no fórum. Tá? Mediante esse exemplo, leia 3 números, calcule a média dos 3 e exiba o resultado. Me fale o que está de errado, ou na verdade o que está faltando aqui nesse fluxograma. Existe alguma coisa faltando e eu gostaria que você colocasse no fórum. Vamos interagir, vamos conversar e vamos definir no fórum. Mas aqui, voltando para a interação com o Visual G, aperta ESC, vem cá, vamos copiar essa variável, definição de variável, aqui no Visual G. Estou com 2 telas abertas, vou fechar uma. Tá, dentro do Visual G, eu vou vir aqui na variável, vou pôr Ctrl V. Né? Aqui na descrição, eu coloquei a aula introdutória, autor, coloquei meu nome, a data já vem manual. Algoritmo, o nome da aula, eu coloquei 001, tá bom? Então, vou voltar aqui na tela principal, vou copiar, Ctrl C, e vou colar. Ctrl V. Isso aqui, essas 2 contrabarras é a mesma coisa que em outras programações. Isso aqui é para fazer o comentário, tá? Então aqui nós temos comentário, tudo que está em verdinho é comentário, não é compilado pelo software, é apenas comentários, tá? Então aqui nós temos a região de variáveis e aqui nós temos a região dos comandos. Então na região das variáveis nós fizemos o quê? Num1, a gente nós declaramos uma variável chamada num1 para o primeiro número, num2 para o segundo número, num3 para o segundo número, média
vai ser a variável que vai assumir o valor da média dessas outras 3 entradas. Então, são 3 variáveis de entrada e uma variável de processamento. E declaramos tudo ela como real, né? Variáveis que podem ter vírgula. Tá? E aqui na nossa parte do software nós temos o quê? Um comando de leitura. Então, nós vamos ler o que vai ser digitado no teclado e salvar na variável num1. Depois nós vamos ler novamente o que vai ser digitado no teclado e vamos jogar na variável num2. Depois nós vamos ler novamente o que vai ser digitado no teclado e salvar na variável num3. Vamos fazer a soma de num1 mais num2 mais num3, dividir por 3 e vamos salvar na variável média. Depois nós vamos apresentar o conteúdo da variável média na tela. Aqui nós já temos um erro, tá? Já temos um erro na parte de atribuição. Mas vamos executar o software para verificar como que podemos perceber um erro. Então eu venho aqui ó, na tela superior, Run, ou executar. Na hora que eu clicar, vamos pôr aqui, rodar o algoritmo, F9. E aí ele fica o quê? Esperando. Esperando o quê? Ele está esperando uma leitura de um primeiro número. Então eu vou pôr, por exemplo, o número 4. Enter. Agora ele está esperando um segundo número, 8. Enter. Agora eu vou digitar um terceiro número, por exemplo, 9. Nós estamos nessa terceira linha. Percebam, tá? Olhem aqui que software mais didático e bacana. Estão aqui criadas todas as variáveis e na hora que eu digito ó, 4, ele apareceu aqui. Ó. Qual que é o conteúdo da variável num1? 4. Qual que é o conteúdo da variável num2? 8. Agora eu vou digitar o conteúdo da variável 3, 9. Ele apareceu aqui 9, só que apareceu um erro. Qual que é o erro? O erro é a atribuição de valores, né? Num1 mais num2 mais num3 dividido por 3, eu vou atribuir o resultado desse cálculo à variável média, mas essa não é a simbologia correta para atribuição. Então eu venho aqui e faço a simbologia correta para atribuição, que é o sinal de maior mais um tracinho. Tá? Agora, com a simbologia correta, eu venho aqui e rodo de novo. Então vamos pôr as mesmas variáveis. É 4, 8, 9. E agora nós temos aqui 4, 8, 9 e ele mostrou na tela 7. O que vem a ser esse 7? Perceba, escreva média. Vamos calcular? 4 mais 8, 12, mais 9, 21. 21 dividido por 3 dá 7. E aqui nós temos o resultado do nosso software. Legal, né, gente? Muito bacana. E aqui nós podemos simular vários e vários, uma infinidade de softwares. E mais do que isso, nós podemos aqui nesse momento também dar uma melhorada nesse software. Por exemplo, podemos colocar a outra instrução, que é a instrução escreva. Só que escreva aqui, vamos colocar escreva e vamos pôr alguma coisa para ele escrever. Por exemplo, prezado usuário. Prezado usuário, tá? Vamos deixar aqui prezado usuário. Vamos agora rodar para ver o que acontece. Olha lá o que aconteceu. Prezado usuário. Aí a gente põe Enter, vai ter que digitar de novo. 4, 8, 9, fim da execução. Tá? E tá, o que a gente pode fazer? Pessoal, podemos fazer várias e várias e várias ações. Por exemplo, eu posso escrever aqui uma sugestão para vocês desenvolverem. Escreva o que? Digite o primeiro número. Perceba, eu estou passando uma instrução para o comando de leitura, tá? Então nós vamos apertar aqui, ó, rodar de novo. E aqui está escrito, prezado usuário, digite o primeiro número. Primeiro número, por exemplo, vamos pôr 4. Segundo número, 8. Terceiro número, 9. E aí tem a solução. Então aqui você pode implementar e deixar o seu software bem interessante, principalmente a interface, né, homem-máquina, que é o que a gente chama de IHM. Então aqui, para você poder conseguir pular uma linha, a primeira dica, em vez de você escreva, põe escreva L.
Em vez de ser escreva L, que é o quê? Escreva com uma linha de diferença. E aqui eu vou pôr mais uma sugestão. Por exemplo, escreva L. O resultado é. Depois nós vamos melhorar esse escreva L, mas por enquanto eu vou deixar desse jeito só para instigar vocês a se desenvolverem. Então, olha que legal, ele pulou a linha, resultado desse L aqui, ó. Prezado usuário, digite o primeiro número. Então, vamos lá, 4. O segundo número, por que não apareceu nada? Porque eu não coloquei aqui o escreva antes também. Mas vamos pôr 8 e vamos pôr 9. Olha lá agora, o resultado é 7. Porque eu coloquei o resultado é 7. Então, a partir daqui, vocês têm agora uma infinidade de oportunidades. Qual é o desafio? Qual é a atividade para vocês agora desenvolverem? Por favor, gostaria que vocês desenvolvessem todos os softwares que nós já fizemos, inclusive os que têm teste de mesa. Tá? Na próxima aula eu vou exercitar mais isso com vocês, mas o teste de mesa agora faz muito sentido, porque agora você consegue simular o seu software. Então não perca essa oportunidade, refaça os testes, tá? Refaça os softwares que foram passados, inclusive os softwares dessa aula do dia de hoje mesmo. Lembra o software que eu pedi para você fazer o algoritmo e depois fazer o fluxograma? Faça o software no Visual G aqui e teste ele. Teste o seu software, teste os outros demais, use os seus conhecimentos para enriquecer essa aula de hoje para trabalharmos com os conceitos de algoritmo, tá? Deus abençoe, bons estudos e boas atividades aí e espero ver vocês aqui tirando dúvidas no fórum, tá? Um abraço, Deus abençoe.